Deixe-me partilhar convosco uma coisa que eu não gosto de nada. Não gosto de ficar muito tempo à espera em filas. Sabem do que é que eu estou a falar? Quando a gente vai a alguma loja, quando a gente agora tem que ir a alguma consulta, a alguma entrevista, a algum lugar, em que chegamos e vemos filas compridas à nossa frente, em que a gente diz, vou ter que esperar isto tudo. Como é que vocês sentem quando têm filas longas pela frente? Caminho da praia, lá para passar a ponte, quando aparece aquela fila grandona. Geralmente é aqueles momentos em que nós damos graças a Deus, não é? Nós nos sentimos muito contentes porque sabemos que vamos ter um tempo de espera pela frente. Eu acredito que há mais pessoas como eu, algumas até mais nervosas do que eu. Hoje nós vamos falar um bocado sobre filas. Na realidade, filas que eram preciso deixar de acontecer. Caminhamos para a Terra Prometida, estamos a estudar o livro de Êxodo e eu vou-vos convidar para abrirem as Bíblias no capítulo 18. Semana passada nós chegámos até o versículo 12, agora vamos avançar até o final do capítulo, do versículo 13 em diante. Eu vou ler o texto de seguida e depois vou conversar convosco um pouco sobre ele. Na tradução que eu tenho em mãos, Êxodo 18, 13 até 27, diz assim: No dia seguinte Moisés assentou-se para julgar o povo, o qual ficou de pé diante dele desde a manhã até à tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: O que é isto que estás a fazer com o povo? Por que fazes isso sozinho, deixando todo o povo em pé diante de ti desde a manhã até à tarde? Moisés respondeu a seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim, eu julgo entre eles e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Mas o sogro de Moisés lhe disse: O que é que estás a fazer? Não é nada bom. Com certeza tu e este povo que está contigo desfalecereis, pois a tarefa é pesada demais. Não podes fazer isso sozinho. Ouve-me agora, eu te aconselharei que Deus esteja contigo. Deves representar o povo diante de Deus, a quem deves levar as causas do povo. Ensina-lhes os estatutos e as leis, mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem praticar. Além disso, procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens confiáveis e que repudiem a desonestidade. Coloca-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que eles julguem o povo todo o tempo. Que levem a ti toda a causa difícil, mas que eles mesmos julguem toda a causa simples. Assim aliviarás o teu fardo, pois te ajudarão a levá-lo. Se procederes assim, e se Deus desse modo te ordenar, poderás suportar, e todo esse povo também voltará para casa tranquilo. Moisés deu ouvido ao conselho de seu sogro e fez tudo o que ele lhe disse. Então escolheu homens capazes de todo Israel e os colocou como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, de 50 e de 10. Eles julgavam o povo o tempo todo. Levavam a Moisés as causas difíceis, mas eles mesmos julgavam as simples. Então Moisés despediu-se do seu sogro e este voltou para a sua terra. É interessante, quando nós olhamos para esta passagem, verificarmos que mesmo quando o povo estava a caminho da Terra Prometida, com o Senhor presente a olhos vistos, através da coluna de fogo durante a noite, através da nuvem durante o dia, ainda assim havia assuntos que precisavam ser julgados. Nós sempre tivemos tendências para tricas. Não é coisa dos nossos dias, parece que é uma coisa humana, uma coisa natural. O sogro de Moisés tinha chegado alguns dias atrás trazendo a sua filha e os seus netos para se encontrarem com Moisés. E houve um dia em que ele foi para o trabalho com Moisés, esteve a ver o seu genro a desempenhar as suas funções e a conclusão dele foi que o que estava ali a acontecer não era nada bom. Jetro chama Moisés e diz: Moisés, olha, há uma fila longa e provavelmente isto vai gerar descontentamento. O processo até pode parecer simples, mas não é prático. Isto não é nada bom. Meus queridos, a simplicidade e a praticabilidade nem sempre andam juntas.
Há alturas em que nós procuramos pôr as coisas mais simples e na realidade estamos a complicar. Moisés tinha a responsabilidade de tomar conta em exclusivo dos problemas de todas aquelas pessoas. Lembram-se quantas é que eles eram? Quantos é que saíram da terra prometida? Nós apontámos bem para cima de 1 milhão, ali mais perto dos 2 milhões de pessoas, e ele era um verdadeiro faz-tudo. Quando as pessoas queriam consultar Deus, elas iam ter com Moisés. Quando as pessoas queriam saber a opinião jurídica sobre algo, elas iam ter com Moisés. O sogro, em pouco tempo, ele deu conta. Isto não é correto. Ele entende que Moisés estava a caminho não de uma terra prometida, mas a caminho talvez de um esgotamento, e levava o povo pelo mesmo caminho. Notem que parece que Jétro tem uma preocupação, em primeiro lugar, com Moisés, mas também com o povo que acompanhava Moisés. E a conclusão daquele homem que tinha acabado de chegar e que em breve iria partir foi: tu sozinho não podes fazer tudo. Quem é que estava certo? O sacerdote Midian ou aquele a quem Deus chamou e com quem Deus falava? Fazendo esta pergunta fora do contexto, a nossa resposta provavelmente seria: Moisés é que estava certo. Mas damos-nos conta que Moisés aqui precisava de fazer alguns ajustes. É uma chamada de atenção para mim, é uma chamada de atenção para nós. Caminho da Terra Prometida, devemos entender que nenhum líder é infalível. Não há um homem infalível. Por vezes a liderança também pode errar. E permitam-me, eu como líder aqui e acolá posso errar também. Boas sugestões são sempre bem-vindas. Moisés, nós sabemos, tinha o Espírito Santo. Moisés, nós sabemos, tinha o privilégio de falar com Deus. Mas, ao que parece, Moisés não tinha necessidade de fazer tudo. Ninguém tem essa necessidade. Há alturas em que nós queremos substituir a orquestra e tocarmos nós todos os instrumentos. O sogro de Moisés vai o desafiar a delegar. E este é um princípio que nós sabemos. É um princípio que a escola nos ensina e que as pessoas até elogiam, mas nem sempre é posto em prática. Contra mim falo aqui e acolá. Quando olhamos para o versículo 19, vemos que Jétro não teve apenas capacidade para dar conta do que estava mal, o que é fácil. Sabem, muitas vezes é fácil nós chegarmos a determinado lugar e dizermos: isto está a ser mal feito, não é nada bom. Mas Jétro não se fica por aqui. Ele propunha o que devia ser feito também, o que nós nem sempre conseguimos. Jétro não queria ser um crítico. Jétro não estava a ser um murmurador. Jétro estava a querer propor uma melhor proposta. Eu te aconselharei, e notem, sublinhem o pormenor, e Deus seja contigo. Esta frase eu creio que é tremenda. Eu te aconselharei e que Deus seja contigo. Meus queridos, a caminho da Terra Prometida, nas mudanças, nós não devemos deixar Deus fora do assunto. Por vezes nós trabalhamos como se tudo só dependesse de nós, quando na realidade tudo depende de Deus. O conselho de Jétro era prático, ainda que alguns vão considerar mais burocrático em alguns comentários que vi. Ele começa por dizer assim: em primeiro lugar, Moisés, és tu quem deve representar o povo diante de Deus, és tu quem deves levar as causas do povo ao Senhor Deus. O que é isto? Moisés devia entender que ele tinha um ministério de intercessão pelo seu povo. A oração seria essencial. E ainda hoje eu creio que a oração deve ser algo essencial para a liderança de uma comunidade. A caminho da Terra Prometida, o líder deve falar sobre o povo que lidera na presença do Senhor Deus. Permitam-me, há aqui alguém que dispense que eu ore por si? Alguém que diga: oh pastor, nas suas orações mencione os outros, mas a mim deixe-me ficar de fora. Por mim não vale a pena. A verdade é que eu tenho que encontrar tempo para orar. Tempo para orar por mim, tempo para orar por a minha casa, que é o meu primeiro ministério, e tempo para orar pela minha igreja, que é o meu ministério secundário, mas ao mesmo tempo principal. Se eu não orar pela igreja, se eu não orar pela família, se eu não orar por mim, eu estou a falhar.
Mas pergunto, e a igreja que não tira tempo para orar por si? Pergunto, e o crente que não ora por si nem pela sua casa? Sabem, oração não é responsabilidade apenas do líder, nem da liderança. Mas Moisés, como líder, não podia delegar. Essa era uma tarefa que ele tinha que ouvir. Essa tarefa é tua. É tua. Não quer dizer que não fosse dos outros, mas era tarefa dele. A oração não dava para delegar. Depois, Jétro disse-lhe assim, olha, ensina-lhes também os estatutos e as leis. E para ensinar algo, primeiro ele tinha que aprender. Nós estamos a falar em tempos pré-lei escrita. Então, para ele ensinar, ele precisava de ter intimidade com o Deus da lei. Para ele falar sobre a lei de Deus, ele precisava de conhecer o Deus da lei. Moisés precisava ter conhecimento dos estatutos, Moisés precisava ter conhecimento das leis, Moisés precisava ter conhecimento de Deus. Ninguém pode ensinar aquilo que não sabe. E Jétro diz, mostra-lhes o caminho em que devem andar, mostra-lhes as obras que devem praticar. Jétro estava a dizer assim ao seu sogro, olha, na tua pedagogia, tu tens que ensinar de uma forma prática. Não venhas com teorias para o teu povo. Ensina-os como devem andar e o que devem fazer. Talvez hoje, agora, alguns diriam, está a meter o bedelho em assuntos onde não é chamado. Conhecem a expressão? Mas era este o conselho. Faz-lhes saber. Moisés, ele não poderia andar pelo povo, mas ele devia ensinar, exortar, apresentar os princípios do Deus da palavra e da palavra de Deus, princípios éticos e morais, para que o povo pudesse avançar. Também isto era outra área que Moisés não podia delegar. Intercessão e ensino eram áreas da sua competência não delegáveis. A partir do versículo 21, nós vamos ver sim que há outras áreas em que ele poderia delegar. E vão começar a surgir ofertas de trabalho. Agora, antes de falarmos sobre as ofertas de trabalho, nas últimas semanas, que características é que nós temos visto sobre o povo de Israel? Lembram-se de algumas? O povo de Israel era um povo que quê? Que murmurava. Muito bem. É a primeira que eu tenho aqui nos meus apontamentos. Além de murmurar, o que é que eles gostavam também de fazer? Era um povo comilão e beberrão. Andavam à procura de água. Mas eles criticavam. Quando não havia comida, crítica. Quando não havia água, crítica. Murmúrio e crítica. Aqui e acolá nós vimos um pouco de imaturidade neste povo. Eu pergunto, Deus todos que saíram do Egito a caminho da terra prometida, quantos adultos é que vão chegar ao destino? Bola. Conhecendo o povo de Israel, como é que acham que era a procura que Moisés agora tinha que realizar? Notem, ele devia procurar homens capazes, homens tementes a Deus, homens de confiança, homens que repudiavam a desonestidade, homens que aborreciam a avareza. Eram estas as 5 qualidades que ele devia procurar. Capazes, tementes a Deus, de confiança, que repudiam a desonestidade, que aborrecem a avareza. Conhecendo o povo, parece-me a mim que ele tinha que procurar a agulha no meio do palheiro. Talvez a agulha no meio dos grãos de areia, ali no deserto. Acham que é fácil encontrarmos pessoas com estas características? Na nossa comunidade, quantos nós encontraríamos? Acham que foi fácil para Moisés? Vamos pensar de uma forma diferente. Sendo esta uma oferta de trabalho, tu candidatarias-te? Tu dirias que tens aquilo que era necessário para assumir estas funções? Reparem que Moisés devia procurar pessoas que o auxiliassem, que servissem como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Em cada 1000 pessoas deveria haver um chefe de 1000, 10 chefes de 100,
mais 20 chefes de 50, mais 100 chefes de 10, o total dava 131 chefes para 1000 pessoas. Nós estamos a falar de quantos? 13% da população passaria agora a estar envolvida em novas tarefas. Cada um deveria estar disponível a tempo inteiro, ajudando a julgar o povo, e só deveriam perturbar Moisés com as causas mais complicadas. Desta forma, seria mais fácil para todos. Desta forma, seria melhor para todos. Desta forma, seria bênção para todos. Moisés deu ouvidos àquela proposta. Mas eu gostava de sublinhar que antes dele pôr este esquema em prática, de acordo com o versículo 23, ele devia confirmar com o Senhor Deus. Notem que Jétro diz: se o Senhor Deus te ordenar. Se procederes assim e se Deus desse modo te ordenar, poderás suportar. O que é prático só é válido se tiver a aprovação de Deus. Repito, o que é prático só é válido se tiver a aprovação de Deus. A caminho da Terra Prometida, nós não devemos cair no erro de fazer as coisas por causa dos resultados. Quase que me ouço falar. Mas devemos fazer assim porque é Deus quem manda. Moisés foi e procurou para cada 1131 homens. Não sabemos quanto tempo passou entre o versículo 24 e o versículo 25. Mas sabemos que ele conseguiu encontrar pessoas para preencher todos aqueles lugares. Se havia 1 milhão de pessoas, estamos a falar 131 mil homens. Cada um a preencher um papel importante em diferentes lugares da hierarquia. Não sei se têm conhecimento, se sabem, mas é este princípio que anos mais tarde vai dar origem às diferentes sinagogas. Quando começam as sinagogas é exatamente com esta estratégia. E quando chegamos ao final do versículo 26, o povo agora parece que estava mais organizado. Havia homens capazes a assumirem as funções. As coisas certamente seriam mais fáceis. Amados, a caminho da Terra Prometida, ainda que com Deus, os homens precisam de se organizar. A caminho da Terra Prometida, ainda que com Deus, a Igreja precisa de se organizar. Mas para nos organizarmos, nós precisamos de pessoas capazes, nós precisamos de pessoas que temem a Deus, pessoas que são de confiança, pessoas que repudiam a desonestidade, pessoas que aborrecem a avareza. Pessoas adequadas nos lugares adequados. Homens qualificados. Pessoas qualificadas. Notem que deveria ser de todo Israel, não era de determinada família, não era de determinada tribo, não era uma questão de proximidade. A idade não seria um posto, a capacidade sim, a qualificação sim. A origem não seria um posto, a qualificação sim. Os homens capazes eram aqueles que temiam a Deus, aqueles de confiança. Sabem, eu dei-me conta, enquanto estava a ler este capítulo em casa, e eu disse, tenho aqui tanto para aprender. Sabem, creio que nós como igreja também temos. Creio que tu como membro individualmente também terás. Há alturas em que a gente olha e pensa, são coisas do Velho Testamento. Amados, Êxodo 18 é provavelmente um dos capítulos, a caminho da Terra Prometida, até aqui que me vai desafiar mais. Imaginem que agora se colocava um sinal na entrada da igreja a dizer, procura-se pessoas capazes, tementes a Deus, de confiança, que repudiem a desonestidade, que desejam aprender o caminho que devem andar, que desejam aprender as obras que devem praticar. Tu servirias? A passagem de Jétro não foi longa. A sua influência foi tremenda. Ele voltou para a sua terra, Moisés lá continuou a caminho da terra prometida, mas é o que parece agora sem estar a fazer o que não era bom. A caminho da terra prometida.
que a igreja, que a minha casa, que eu aprenda a substituir o que não é bom por aquilo que Deus ordena, por aquilo que Deus quer, por aquilo que lhe é agradável. Vamos orar? Deus e Pai, esta noite ao expormos-nos à Tua Palavra, eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito trabalhe em mim. Que o Teu Santo Espírito me ajude e ensine a fazer cada vez melhor aquilo que tenho que ser eu a fazer e que eu não posso delegar. E quero te pedir, Senhor Deus e Pai, que Tu me ensines e me ajudes a compreender que não tenho que ser eu a fazer todas as coisas. Sem Ti, nada podemos fazer, mas contigo nós não precisamos de fazer tudo. Deus, eu te peço que Tu coloques nesta igreja mais pessoas capazes como já tens colocado. Te agradeço por os dons e talentos que existem na nossa comunidade. Te agradeço por pessoas que ao longo de anos têm estado a servir em fidelidade esta casa, esta causa, o Teu nome. Deus, renova as suas forças. Ajuda-nos a capacitar uma geração que está a crescer, irmãos que chegam até nós para que se juntem a nós no serviço. Ó Pai, ajuda-nos a viver de acordo com os princípios que foram aqui mencionados esta noite. Trabalha em nós, para que cada um de nós possa dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, eu quero te servir. Que o nosso entendimento do ministério e da igreja esteja de acordo com a Tua palavra. Livra-nos de nós, enche-nos de Ti, Senhor. Livra-nos de egos e enche-nos do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a estarmos organizados e a deixarmos de fazer o que não é nada bom, para passarmos a fazer somente e apenas aquilo que Tu ordenas. Seja feita a Tua vontade, na minha vida, na minha casa, nesta comunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico que diz: quero ser mais como Tu. Quero ver a vida como Tu. Que realmente este possa ser o Teu desejo esta noite, antes de trocarmos motivos de oração. Tu dizeres: meu Deus, quebranta-me, transforma, molda-me à Tua imagem, Senhor. Mesmo sentados, vamos aquietar perante a letra deste cântico e falar com o Senhor nosso Deus. Que Ele escute o nosso louvor, que Ele trabalhe no nosso coração, que Ele a todos nos abençoe.